os discípulos como se eles fossem... Olhamos para ovelhas e lobos, a gente até associa rápido, né? Porque uma ovelha, ela com certeza é uma presa fácil. E nós, queridos, vivemos rodeados de lobos. Nós vivemos em um mundo em que o inimigo das nossas almas está ao derredor. A palavra de Deus diz que o inimigo das nossas almas está como um leão em derredor, rugindo, procurando a quem tragar. E nós somos presas fáceis, nós somos ovelhas, nós somos mansos, nós temos um supremo pastor que nos protege, mas a nossa natureza de ovelha, separado desse pastor, ela nos dá uma condição de fragilidade. E Jesus fala isso para os seus discípulos, que eles eram como ovelhas no meio de lobos. E assim nós somos, diante do mal, frágeis. Nós precisamos estar atentos a todas as situações que são apresentadas diante de nós todos os dias. O inimigo de nossas almas tem ciladas e armas preparadas para nos tragar, para nos fazer tropeçar e cair. Mas o Senhor, quando Ele dá esta recomendação de que os discípulos seriam como ovelhas no meio de lobos, Ele recomenda, por causa disso, por causa do perigo de onde você está, do perigo que te cerca, do cuidado que você precisa ter, eu recomendo a você, meu discípulo, que você seja prudente como uma serpente e seja simples como uma pomba. E nós vamos olhar aqui adiante essas duas palavras, prudência e simplicidade. Se a gente pensar rápido, a maioria de nós entende o significado dessas palavras. Mas quando a gente procura num dicionário, a gente se surpreende com a quantidade de significados que as duas palavras têm, tanto prudência quanto simplicidade. E foi nesse sentido, explorando esses significados, que eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Jesus quis transmitir para nós, quando Ele nos deu essa recomendação. A palavra de Deus diz que nós devemos ser simples como pombas. Uma pomba, irmão, é um animal muito comum, você concorda comigo? A gente vê pombos em todo lugar. É um animal que ocorre na maioria, acho que em todo mundo você encontra, você é capaz de encontrar um pombo ou uma pomba. É um animal simples. Se você olha para uma pomba e percebe o ninho dela, você vai ver que não é um ninho complexo, elaborado, não. É um ninho muito simples. Em qualquer lugar um pombo consegue fazer uma acomodação. As pombas também, se a gente for olhar para a palavra do Senhor, eles eram animais tão comuns que, lá no Antigo Testamento, quando era requerido que a pessoa fizesse uma oferta de sacrifício, e digamos assim, ela teria que, para aquele pecado que ela cometeu, ofertar, por exemplo, um bode que fosse, por exemplo. E aquela pessoa fosse uma pessoa de condição financeira baixa, não tivesse condição de comprar aquele animal, não tivesse aquele animal, para aquela pessoa que não tinha aquela determinada condição financeira, em substituição àquele bode, em substituição àquele animal, ela poderia oferecer uma pomba ou duas pombas, a depender da situação, porque era um animal muito comum. Da mesma forma, outro significado que a gente vê das pombas, especificamente, no caso, as pombas brancas, a gente associa aqui uma pomba branca ao Espírito Santo de Deus. Nós associamos, as pessoas têm esse significado de que uma pomba branca representa a paz, né? Nós sabemos ali que no batismo de Jesus, o Espírito Santo de Deus se manifestou nessa forma, descendo ali como se fosse uma pomba. E também quando Noé estava ali, já tinha passado o dilúvio, estava ali na arca, ele queria saber se as águas já tinham baixado, qual foi o animal que ele soltou? Foi uma pomba, para ver, e soltou ali 3 vezes, até o dia que aquela pomba não voltou mais, sinalizando de que as águas já tinham baixado. Então, eu fiz essa contextualização só para a gente ter em mente algumas características da pomba. Mas a primeira qualidade, o primeiro significado da palavra simples, que eu gostaria de trazer e compartilhar com você nessa noite, está relacionado à homogeneidade. Uma substância simples é uma substância homogênea. Uma substância simples é uma substância que não tem mistura. Uma substância simples, ela é pura, não tem mais nada
de outra substância que venha misturar e comprometer a sua pureza. Isso é um dos significados da palavra simples. Quando eu digo, por exemplo, que este ouro é uma substância simples, eu estou dizendo que aqui só tem ouro, não tem mais nada. Quando eu estou dizendo que este oxigênio é simples, eu estou dizendo que aqui só tem oxigênio, não tem nada além de oxigênio. Quando a gente fala da natureza de uma substância, a gente está falando da essência, daquilo que ela é. E aqui está a primeira particularidade que eu gostaria de compartilhar com você. Nós devemos ser puros. Nós devemos ser simples, no sentido de que nós somos e temos uma única identidade em Deus. Nós somos filhos de Deus e nada além disso. Quando a palavra de Deus diz, sede simples como a pomba, ele está dizendo, olha, alguém que vê você na rua, tem que olhar em você e ver que nem as pessoas associam a pomba ao Espírito Santo de Deus, as pessoas têm que ver o Espírito Santo de Deus em você, porque você é puro, porque você é separado, você tem uma única identidade em Deus e você não abre mão disso. Meu querido, não é mais tempo, aliás, nunca foi, de nós andarmos com dualismos, sabe? Lá e cá. A amizade com o mundo representa inimizade com Deus. Nós temos que entender isso de uma vez por todas. Nós não podemos servir a dois senhores, nós precisamos ter um Senhor. Nós precisamos ser puros e simples na nossa identidade. Quando nós somos pessoas simples e mantemos a nossa identidade em Deus, nós sabemos quem nós somos. Eu quero dizer para você essa noite, que aquela música que te afasta de Deus não deve mais fazer parte da sua vida. Que aquela dança que te afasta de Deus não deve mais fazer parte da sua vida. Que aquela novela, aquele programa de TV que não edifica a sua vida, não deve fazer parte da sua vida, porque nós somos separados e propriedade exclusiva de Deus. Chega, basta, meu querido, de andar com o pé lá e cá. A sua amizade tem que ser com Deus e não com o mundo. Aleluia! Nós temos que ser únicos, simples em Deus. Se o teu olho te faz pecar, a Bíblia diz que nós temos que fazer o quê? Que nós temos que arrancar fora. O que é que tem nos feito pecar? O que é que tem nos afastado de Deus? O que é que tem comprometido a nossa essência? Cada um de nós é capaz de olhar para dentro de si e saber identificar coisas que nos afastam do Senhor, pegá-las e lançá-las fora. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Outro significado da palavra simples está muito próximo disso, que quer dizer que uma coisa simples, ela é pura no sentido de não ter malícia. A maldade não faz parte. Uma coisa simples está longe do mal, não tem malícia, é puro, é sincero. E quantas vezes nós olhamos para nós e identificamos olhares maliciosos, olhares pecaminosos. Às vezes, a gente se depara com pessoas que em tudo veem maldade. Vocês não conhecem? Pessoa que tudo que vê, que fala, encontra uma maldade. Isso acontece, meus queridos, porque a boca, ela fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de maldade, eu vou externar isso. E quando a Bíblia diz, seja simples como uma pomba, seja sem malícia, assim como essa pomba é sem malícia. Quando nós encontramos Jesus, nós reconhecemos que somos pecadores. Nós nos arrependemos dos nossos pecados. E esses pecados são perdoados. E quando nós recebemos esse perdão, nós aceitamos caminhar com Jesus, nós estamos aqui assumindo um compromisso de deixar de ser quem nós éramos. É
Isso é a representação do batismo. Quando eu desço as águas batismais, eu estou ali, abrindo mão da minha natureza atual, dando lugar ao nascimento de um novo homem, de uma nova mulher. Esse nascimento, ele tem que acontecer em nós. Não existe caminhada cristã sem mudança de direção, sem arrependimento, sem abrir mão de tudo aquilo que estava no nosso coração. Quando nós nascemos de novo, nós damos lugar à transformação do nosso entendimento. Quando nós encontramos Jesus, nós temos que abrir a nossa mente, pedir que o Senhor renove o nosso pensar, renove os nossos sentimentos, troque aquilo que não agrada a Ele e dê lugar àquilo que ocupa a mente de Cristo. A sua mente, ela tem que ser a mente do seu Senhor. Amém? Então, tudo aquilo que é malicioso, que é pecaminoso, que te afasta de Deus, repreenda na autoridade do nome de Jesus e passe a ser uma pessoa pura diante do seu Senhor. Outro significado da palavra simples está relacionado a algo fácil, a algo que não é complexo, a algo que não é complicado. Esse é o significado que mais a gente conhece, não é verdade? Algo simples é fácil, não é complicado. E será que nós temos sido assim? Pessoas fáceis, descomplicadas? A maioria de nós, queridos, infelizmente, tem a tendência a querer complicar as coisas. Se a gente se depara com uma situação, a gente pega aquela situação e, em vez de olhar ela com objetividade, a gente começa a querer acrescentar coisas. Um problema, às vezes, é desse tamanho e a gente maximiza tanto que ele cresce. E quando a gente faz um problema crescer, que a gente não trata ele como ele deveria ser tratado, a gente vai ficando preocupado, a gente vai ficando ansioso e vai criando outros problemas que nem existem. Simplicidade, objetividade. Você quer ver isso na prática? Quando a gente, vamos usar aqui a ilustração de um casal. Um casal teve um problema, se desentendeu, o esposo fez algo que a esposa não gostou. Qual é o jeito mais fácil de resolver isso? É chegar, olha, amor, tal dia, assim, você fez algo que me desagradou, eu não gostei, eu gostaria que você não fizesse mais isso. Ah, amor, você não gostou, me desculpa, me perdoa. Tá bom, então, beijo, acabou. Resolveu. Conversou, expôs, acabou o assunto. Esse é o jeito fácil. Mas como a maioria de nós faz, a gente se deparou com a situação que a gente teve ali, né, foi desagradado, em vez de chegar e conversar, que é o jeito fácil, a gente pega, se emburra, começa a agir de um jeito a espetar o outro, a querer que ele perceba que ele fez algo que nos agradou e que ele mesmo caia em si e venha nos procurar para querer resolver. E acaba que começa ali uma briga de poderes, uma briga de ego entre o casal, e o casal vai se desentendendo e passa dias ali, quem sabe semanas, com aquele mesmo problema, porque simplesmente não conversou, porque simplesmente não dialogou. Procure o jeito fácil, queridos. Toda situação que se apresentar diante de você, possivelmente, ela vai ter mais de um jeito de ser resolvida. Você vai olhar para ela e vai dizer, olha, eu posso fazer assim, eu posso fazer assado, eu posso fazer desse outro jeito. Escolha a linha reta. Escolha o caminho mais curto. Escolha o caminho da simplicidade. Sabe, às vezes a gente, como eu falei há pouco, a gente cria problemas que não existem. Às vezes a gente complica as coisas e acaba trazendo sobre os nossos ombros fardos desnecessários. A maioria de nós poderia resolver seus problemas
descansando no Senhor. A maioria de nós poderia se deparar com situações em que o nosso fardo poderia ser trocado com o de Jesus. Jesus diz que o fardo dele é leve, que é suave, que o jugo dele é suave. Então, nessa noite, meu querido, olhe para você, essa situação que tem de atribulado, que tem de feito perder noites de sono. O que é que Jesus lhe orienta? O que é que Jesus lhe instrui a resolver? Certamente o teu Senhor vai ter um jeito muito simples de resolver. Somente queira ouvir a voz de Deus, para que Ele lhe instrua a respeito disso. Amém? Eu falei aqui 3 qualidades que a simplicidade pode trazer. E eu vou falar a 4ª. Só que essa 4ª, em vez de ser positiva, ela é negativa. Um significado da palavra simples é ingênuo. Uma coisa simples, dentre os outros significados que tem, pode ser uma coisa ingênua. Uma pessoa simples tem o significado de ser uma pessoa ingênua. E o que é uma pessoa ingênua? É uma pessoa que é facilmente capturada, que é facilmente enganada, que com muita facilidade se deixa levar e não consegue ter aquela habilidade de discernir entre o certo e o errado e o bem e o mal. E é por esse motivo que a simplicidade, ela pode levar você a um nível de ingenuidade que o Senhor nos recomenda, que o Senhor Jesus recomenda que essa simplicidade, ela seja agregada à prudência. O Senhor diz, seja simples, seja objetivo, seja único, resguarde sua identidade em Deus, se aparte do mal, seja uma pessoa pacífica, mas também, juntamente com isso, agregue ao seu conhecimento a prudência. Seja prudente como uma serpente. Lá em Provérbios, no início do livro de Provérbios, no capítulo 1, Salomão, quando ele está escrevendo ali o início do texto do seu livro, ele fala que aqueles provérbios de sabedoria, aqueles ensinamentos são para, entre outras coisas, está lá no verso 4, para acrescentar ao simples, ou seja, para acrescentar ao ingênuo, para acrescentar àquele que é manso, para acrescentar a ele a prudência. E o que é a prudência? Prudência é a qualidade de nós sermos cautelosos, atentos, espertos, de não nos expormos. Quando a gente pensa numa serpente, a gente normalmente pensa só em coisa negativa, não é mesmo? A gente pensa logo no mal. Mas esse animal, ele é capaz de nos ensinar muito sobre a prudência. Você não vê uma serpente andando por aí, você vê? Não vê. As serpentes não se expõem. As serpentes só saem se ela tiver necessidade de se alimentar, enfim. Uma serpente é cautelosa. Uma serpente, normalmente, ela pega a sua presa e não é presa de outro animal, porque ela não é surpreendida. E essa prudência, essa qualidade, é o que o Senhor fala que nós temos que acrescentar à nossa simplicidade. Quando, em Provérbios 8, lá no verso 12, diz que a sabedoria, ela anda junto com a prudência, que ela habita junto com a prudência. Sabedoria e prudência andam juntas. Por que, irmã Giovana? Porque a sabedoria, ela é o conhecimento que nós temos. A sabedoria humana é o conhecimento, é a inteligência, aquilo que a gente tem a respeito de todas as coisas terrenas. Mas a sabedoria celestial é aquela que o Senhor nos dá com discernimento. É aquela sabedoria que nós conseguimos ter discernimento espiritual acerca das coisas.
É essa mesma sabedoria que Deus fala que nós podemos pedir liberalmente. Ou seja, quantas vezes nós quisermos pedir, nós podemos e o Senhor vai nos dar. A palavra de Deus diz: quem não tem sabedoria, peça e o Senhor vos concederá liberalmente. Então, sabedoria é isso. É você ter esse conhecimento, você ter o discernimento. E quando a gente fala que sabedoria e prudência andam juntos, a prudência, ela nada mais é que a aplicação prática da sabedoria. É a capacidade que eu e você temos de, quando estamos diante de uma circunstância, nós avaliarmos o cenário, nós pensarmos a respeito, nós meditarmos e não tomarmos decisões precipitadas. A prudência é essa qualidade que Deus nos deu para que a gente possa refletir e tomar uma decisão mais adequada antes de agir, em vez de agir por impulso. Isso é prudência. É a gente pegar o conhecimento que a gente tem, é a gente pegar a sabedoria que o Senhor nos deu, o discernimento, e aplicar ele na prática, quando nós nos deparamos com situações adversas. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós estamos diante de circunstâncias, nós tomamos uma decisão, e depois, quando a gente vai ver, a gente fala: poxa, se eu tivesse pensado um pouco melhor, eu não teria feito assim. Se eu tivesse pensado um pouco mais, eu teria feito de outro jeito. Isso é prudência, quando a gente consegue parar e avaliar. Prudência está relacionado à vigilância. Ah, lá vem a irmã Giovana dizer que Jesus ensinou que a gente tem que vigiar e orar. Eu já sei disso. Meus irmãos, os ensinamentos de Jesus são extremamente simples. A chave já nos foi dada. Vigilância e oração. Jesus fala: ora. Nós já tivemos aqui um ensino bíblico sobre oração. Ore, mas também vigie. O que é vigiar? É estar atento. É prestar atenção. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas para você resistir ao diabo, você precisa identificar a situação pecaminosa diante de você. Para você resistir, você precisa entender que aquilo que está se apresentando para você é cilada. Para você resistir, você precisa identificar que é um erro, que é cilada astuta do inimigo. Então, quando você vigia, você é capaz de saber: opa, isso aqui não, isso aqui é laço. Eu estou vigiando, eu estou atento, eu estou sendo prudente. E por fim, queridos, prudência, dentre outras coisas, está relacionado à cautela na exposição. Você lembra quando eu mencionei que uma serpente, ela não se expõe à toa? Ela fica na dela, ela fica ali naquele canto, ela não sai se expondo, ela só sai quando precisa? Pois é, quando o Senhor nos fala que nós temos que ser prudentes, nós devemos estar atentos à quantidade de exposição que nós fazemos de nós mesmos. Hoje a gente vive numa sociedade em que o bonito é se expor. O bonito é postar nas redes sociais o que você comeu, onde você chegou. O bonito é postar a sua viagem, né? O mundo te leva a se expor. Só tem que Jesus mesmo nos ensina que nós temos que ter níveis de relacionamento. E à medida que nós temos esses níveis de relacionamento com as pessoas, nós aumentamos ou diminuímos a nossa exposição. Então, Jesus se relacionava com a multidão. Tinha coisas que Jesus tratava para a multidão. Da mesma forma, tem coisas que você e eu vamos testemunhar para a igreja, para todo mundo ouvir, que nós vamos contar para todos. Mas tem outras coisas que nós não vamos, que não é prudente. Tem outras coisas que você deve saber com quem compartilhar.
Outras coisas você compartilha com o seu pastor, com a sua pastora. Outras coisas você compartilha só com o seu esposo, com a sua mãe. E ainda outras coisas você compartilha somente com Deus. A gente tem que entender. Jesus era assim. Ele se relacionava com a multidão. Mas tinha missões que ele levava só os 3 discípulos mais chegados. E tinha situações que ele ia sozinho orar. E com a gente é desse jeito. E a gente, às vezes, não vigia em relação a isso e se expõe demais. Compartilha nossa intimidade com pessoas que não tem nada a ver com a gente. Meus queridos, é difícil, mas a gente tem que entender que nem todo mundo que está perto da gente quer nosso bem. Nem todo mundo que está ao nosso redor quer o nosso sucesso, quer a nossa prosperidade. Nem todo mundo está jogando no mesmo time que a gente. E a gente tem que saber mensurar esses níveis de exposição, saber para onde, com quem eu posso falar, o que eu posso falar, o que eu posso contar. E muitas vezes a gente não age dessa forma e acaba gerando uma exposição desnecessária e trazendo para nós problemas que nós não tínhamos e que nós nem precisaríamos ter. Cuidado com o que você fala. Cuidado com os segredos que Deus compartilhou com você. Cuidado com aquilo que o Senhor te entregou. Saiba com quem você tem que falar. Antes de abrir a boca, peça sabedoria ao Senhor. Peça discernimento. E o Senhor vai te orientando. O Senhor vai te falando. Isso você pode. Com isso aqui você procure sua mãe vai saber de aconselhar. Nessa situação, compartilhe com o seu esposo, com a sua esposa. Ele é a pessoa que lhe ama, que vai saber de instruir. Nessa situação, meu filho, deixa que eu trato contigo. É Deus que vai saber instruir você. Amém, queridos? Fique de pé nessa noite. Nós vamos orar. Simplicidade e prudência. Características mas muito diferentes umas das outras. A simplicidade nos fala sobre ser puros, sobre ser simples, sobre ser únicos em Deus, ter uma única identidade, sobre não andar em 2 caminhos, sobre ter um único Senhor. Simplicidade nos fala sobre nos apartarmos do mal. Simplicidade nos fala sobre termos um coração exclusivamente voltado para Deus. Mas só a simplicidade, ela não é suficiente. Ela precisa que a prudência, que é a capacidade de você avaliar, de você vigiar, de você não se expor, de estar atento às situações, que a prudência complemente essa simplicidade. Só a simplicidade não é boa, porque ela nos leva à ingenuidade. Só a prudência também não é boa, porque ela nos leva a nos tornarmos pessoas autossuficientes, pessoas astutas, a acharmos que nós conseguimos resolver as coisas do nosso jeito. Mas quando nós aliamos simplicidade e prudência, nós temos um ensinamento, nós temos uma chave que Jesus deixou para nós vencermos as ciladas deste mundo. Todos os dias nós estamos sujeitos a cair. A Bíblia fala que aquele que está em pé, cuide para que não caia. E é por isso que nós precisamos estar atentos, ser simples e prudentes para vencer o dia mau. Amém, queridos? Nessa noite, eu gostaria de saber se tem alguém no nosso meio que gostaria de aceitar a Jesus. Alguém que esteve longe dos caminhos do Senhor, alguém que cansou de andar sozinho e que precisa acertar o passo com Jesus. Tem alguém nessa noite aqui no nosso meio que gostaria de aceitar o Senhor? Faça um sinal com a sua mão, nós vamos orar. Acredito que todos que estão aqui são cristãos. Então, nesse momento, querido, coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Senhor que essas virtudes
que essas qualidades de simplicidade e prudência, elas sejam acrescentadas à nossa vida. Mas também vamos orar nesta noite pelas causas individuais. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. Nós estamos vivendo dias em que a nossa fé muitas vezes é afrontada. Nós estamos vivendo dias em que muitos de nós estamos tendo perdas. Mas nós cremos que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso. E que Ele jamais tirou o seu olhar de cada um de nós. Que nenhum de nós está solto neste mundo, mas nós estamos amparados e guardados no Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor e comece a adorar a Deus. Comece a clamar ao Senhor, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. A palavra que sai da sua boca, ela não fica aqui neste teto, ou não fica aqui, né, dentro dessas quatro paredes, não. A oração que sai dos seus lábios, ela chega ao trono de Deus e é recolhida pelo Senhor e apreciada por Ele. Então comece, nesse momento, a se ligar ao Senhor e a pedir a Ele, que Ele venha com seu socorro sobre a sua vida. Aleluia. Pai santo, Pai eterno, Deus de misericórdia e poder. Nesta noite, Jesus, nós queremos te agradecer pelo ensinamento, Senhor, que Tu nos deixaste. Dizendo, meu Pai, que nós devemos ser simples. Nos recomendando, Senhor, a sermos pessoas que se afastam da aparência do mal. Pai santo e eterno, nós sabemos que para muitos, Senhor, tem sido difícil deixar a natureza do homem pecador. Mas Deus, eu te peço hoje, na autoridade do nome de Jesus, que o teu poder venha visitar esta pessoa nesta hora. Pai santo e amado, essa pessoa que tem se achado fraca, que não tem conseguido se livrar da aparência do mal, que o Senhor nesta noite venha fortalecer essa pessoa, trazendo sobre a vida dela, Senhor, poder e autoridade para repreender, Senhor, todas as investidas de Satanás, todos os dardos inflamados do maligno, Senhor, sobre a sua mente, querendo te levar, Senhor, por caminhos de pecado, por caminhos de maldade, que afastam do Senhor. Deus querido e amado, no nome de Jesus, que o Senhor venha fortalecer os teus servos no teu poder, que eles venham, Senhor, receber nesta noite autoridade vinda do Senhor, para identificar as astutas ciladas do inimigo e repreender todo o mal. Ah, Pai querido, derrama sobre o teu povo prudência nesta noite. Que o teu povo, Senhor, venha ser atento, venha vigiar cada dia. Meu Deus querido, dê discernimento espiritual e sabedoria a teus filhos, para que eles, Senhor, saibam identificar as ciladas que se apresentam diante dele. Meu Deus, nós sabemos, meu Pai, que todos os dias nós somos afrontados, Senhor, pelo inimigo de nossas almas, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor que já nos libertou, que já nos salvou. Maior é o Senhor que nos chamou para viver uma vida justa e irrepreensível junto dele. Deus querido, que o Senhor venha, meu Deus, permitir que teu povo desenvolva essas qualidades de simplicidade e prudência, podendo, meu Pai querido, caminhar contigo dia após dia. E ainda, Senhor, em oração, eu venho unir minha fé, Jesus, com cada pessoa que está aqui nesta hora, apresentando a Ti, Senhor, uma causa. Uno a minha fé, Senhor, com cada pessoa que nos acompanha nas redes sociais e apresenta diante de Ti uma causa. Às vezes, Senhor, essa pessoa está dizendo: Senhor, eu sei que é impossível, mas Tu, Deus, és o Deus do impossível. Tu és aquele que realiza, Senhor, causas impossíveis em nossas vidas. Tu és um Deus, Senhor, que muda diagnósticos. Tu és um Deus, Senhor, que reverte quadros.
Tu és aquele, Senhor, que basta uma palavra da tua boca para que a situação mude. Basta uma palavra, Senhor, saindo, Senhor, dos teus lábios, para que a tempestade que se encontra a vida desta pessoa seja acalmada. Basta uma palavra, Senhor, tua, para que o vento desfavorável pare de soprar na vida do meu irmão. Deus querido e amado, eu te peço, Senhor, entra com a tua provisão. Deus, nós sabemos que há muitos enfermos, Senhor, no nosso meio. Muitas pessoas, Senhor, com familiares enfermos. Nós sabemos, Deus, e te apresentamos também o nosso querido pastor Adalino, Senhor, que se encontra ali hospitalizado. Pai, todas essas pessoas, Senhor, que estão aqui agora, neste momento em oração, apresentando a Ti, Senhor, uma causa de enfermidade, Senhor, que o Senhor venha ter misericórdia. Nós clamamos a Ti, Senhor, neste momento, que o Senhor venha ter misericórdia, que o Teu olhar de compaixão esteja voltado para estas pessoas que necessitam de uma cura neste momento. Que a cura do Senhor, que o bálsamo do Senhor seja derramado e manifestado na vida do Teu povo. Pai, onde tiver uma enfermidade, nós, na autoridade do nome de Jesus, repreendemos essa enfermidade e declaramos a cura. E cremos, Senhor, nesta cura que só o Senhor pode nos entregar. No nome santo de Jesus, Senhor, abençoa o Teu povo. Que a Tua paz, Senhor, que a Tua grandeza, que a Tua abundância, que a Tua prosperidade, Senhor, que a Tua saúde, a saúde que vem do Senhor. Deus querido, que tudo, Senhor, que estas pessoas que estão orando comigo aqui neste momento, seja presencialmente, seja online, estejam apresentando diante de Ti, que tudo seja recebido, Senhor, e apreciado com o amor que o Senhor tem por nós, porque nós sabemos, Deus, que Tu és um Pai amado, Tu és um Pai misericordioso, Tu és um Pai de amor, Tu nos trata como filhos, Tu nos abraça nessa noite, Jesus, e nós sentimos, Senhor, o Teu amor, o Teu abraço, a Tua misericórdia manifestada em nossas vidas nessa noite. Se você crê assim, diga amém. Você crê assim, diga amém. Você crê que o Senhor derramou sobre você nesta noite da sua paz, diga amém. Se você crê que o Senhor derramou da sua saúde sobre você, diga amém. Se você crê que o Senhor derramou da sua sabedoria sobre você, diga amém. Se você crê que o Senhor, nesta noite, abençoou a sua vida, diga amém. Amém. Que Deus te abençoe, queridos. Que o Senhor guarde, como nós cantamos e louvamos nessa noite, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre cada um de vocês e lhes dê a paz. Amém? Deus abençoe, eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Você pode tomar seu assento, eu devolvo a palavra ao pastor Neves, ele vai fazer o encerramento deste culto no nome de Jesus.